Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu quero transmitir uma mensagem da parte de Deus para cada um de nós, né? Porque enquanto eu estou transmitindo a mensagem também eu estou aprendendo, isso é muito bom. E é sobre a verdade sobre a morte, né? Porque muitas pessoas ainda não entendem muito bem acerca desse fenômeno chamado morte, ou seja, destino de todos nós, né? O que acontece a uma pessoa depois da morte são perguntas, né? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolve o assunto e aumentar as dúvidas. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Não existe outro meio de se obter uma resposta concreta em relação à morte, que ainda é um mistério para muita gente. Mas Deus revela todas as suas verdades em sua palavra. Deixou revelado aqui para todos os seus filhos. Basta que a gente busque, basta que a gente procure conhecê-lo, procure conhecer todos os mistérios que só pertencem ao Senhor. Nem todos nós precisamos compreender, mas sim aceitá-los. Que material Deus usou para criar o homem? Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 e o verso 7, diz que nós somos feitos do pó da terra, né? E Deus soprou o fôlego de vida nos nossos narizes, ou seja, narinas, como queira chamar. E o boneco de barro, né, passou a ter vida, se locomover, né, enfim. Portanto, o pó da terra, mais fôlego de vida, se chama alma vivente, ou seja, o ser humano. Como a Bíblia se refere à alma? Em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, e tem outras passagens também, que eu não vou citar. Todas as almas são minhas, Deus diz. Portanto, alma significa uma pessoa viva. O que acontece com a pessoa, ou seja, alma vivente, quando morre? Eu acredito que é a curiosidade de muitos que ainda não entendem, ainda não conhecem a palavra de Deus, né? O corpo volta a ser pó. O que diz a Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3 e o verso 19. Espírito, ou seja, ar ou fogo de vida, volta para Deus, que foi quem deu. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. A memória é entregue ao esquecimento quando a pessoa morre. Está lá em Eclesiastes também, capítulo 9, verso 5. Para onde vai a pessoa, ou seja, a alma vivente após a morte? Tem aqui 4 opções, que eu creio que signifique só 3. Céu, inferno, flutuar no espaço ou sepultura. Na realidade, diz em Eclesiastes 9:5 e também verso 10, e também no livro de Jó, capítulo 7, 9 e 10 também, fala que é a sepultura. Mas, como eu já pesquisei o que significa sepultura, a palavra sepultura significa inferno. Então, não sei por que aqui tem 4 opções. É porque realmente tem um inferno após
a sepultura, que é no juízo final, quem vai decidir é Deus, quem vai para o céu ou para o inferno. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Na verdade é uma pergunta, né? Por acaso os mortos têm conhecimento de alguma coisa? Não, de forma nenhuma. Sabe por quê? Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu, de jeito nenhum. Em tais manifestações, onde muitas pessoas dizem, eu vi fulano e tal que já morreu, ele falou comigo, ele pediu isso, ele pediu aquilo, é mentira, é enganação de Satanás. Essas manifestações não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Está lá no livro de 2 Coríntios 11:13. Ele não deseja que nós entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto estamos vivos. Porque depois que estamos mortos, já selou. Quem unicamente possui a imortalidade? Lá em 1 Timóteo 6,16 diz que o único que possui a imortalidade é somente Deus. O único que desceu do céu, o único que subiu aos céus, na verdade, é aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sobre que condição o homem conservaria sua imortalidade? Lá em Gênesis 2, capítulo 2 e o verso 16 e 17 diz que a única condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Lá em Romanos 5, 12, 23, 12 e também 6, 23, diz que o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Então, o pecado a morte é o salário do pecado, né? Infelizmente passou a todos os homens por conta da nossa desobediência, que começou lá no Jardim do Éden com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Como Jesus considerou a morte? Lá em João 11, do 11 ao 14, Jesus afirmou que a morte é um sono. Então, quem morre está dormindo, um sono profundo. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Em João 5, 28 e 29 e outros versos também, afirma que até a volta de Jesus, os que morreram em Cristo vão ficar na sepultura até a volta de Jesus, porque quando Jesus voltar serão ressuscitados e transformados em corpos de anjos e vão ter um encontro com Jesus nos ares do céu. Quando será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53, diz que receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Então, é como se fosse um relâmpago, né? Então, está aqui a recapitulação do que significa a morte, esse mistério que muitas pessoas não entendem, não compreendem, não sabem como passou a existir, né? E como também se procede depois que a gente morre, como fica, como não fica. Então, Deus fez o homem do pó da terra, soprou no fôlego de vida no seu nariz, então o homem passou a ter alma vivente. Na Bíblia diz que a alma significa uma pessoa. Nós, seres humanos vivos, somos almas. A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte um sono. Os mortos não sabem coisa alguma. Jamais vai voltar aqui e dizer que quero isso ou quero aquilo. Isso é enganação de Satanás. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó, como era, e o fogo volta para Deus,
de onde veio. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Essa é uma pequena explicação em relação a esse mistério que significa morte. Todos nós somos pecadores. Todos nós vamos ter que passar pela morte. Quem não poderia passar pela morte era Cristo Jesus, que, por causa dos nossos pecados, passou pela morte para pagar o preço, esse salário do pecado que é a morte. Jesus pagou alto preço por cada um de nós, com o único propósito de nos salvar. E já sabia quem era cada um de nós. Já sabia que a gente tinha rejeitado. Já sabia a mensagem dos tempos do começo, do princípio, é a mensagem de hoje, dos tempos do fim. É a mesma mensagem para todos. Jesus está voltando. Jesus quer nos salvar. Aliás, Jesus já nos salvou. Cabe a nós aceitar essa salvação em Cristo Jesus. Quando nós aceitarmos essa salvação em Cristo Jesus e a gente morre, nós estaremos selados, mas para uma vida eterna, porque nós vamos morrer em Cristo. Essa é a morte que alegra a Deus, é morrer em Cristo Jesus. Deus não se alegra com a morte do ímpio, daquela pessoa que não crê, não acredita, que necessita de um arrependimento, necessita de Deus para se arrepender, porque a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Nós não somos bonzinhos por natureza, nós somos maus por natureza, porque nós somos pecadores. E o pecado trouxe a devastação pior do mundo, que é a morte, a doença, a enfermidade, que é a mesma coisa, né? E as lágrimas, as dores, as angústias, os problemas. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então aceita Jesus. Hoje é o dia, hoje é a oportunidade. Deus disse que se hoje ouvis a minha voz, não endureceis o vosso coração. Então aceita essa salvação em Cristo Jesus, porque pouco tempo resta. Hoje nós estamos vivos, amanhã, daqui a pouco a gente não sabe se a gente existe mais. Então que nós morramos, mas morramos por Cristo, porque foi o único que deu a vida por cada um de nós, pagou alto preço. E está esperando o quê? Jesus está voltando. Esse mundo não tem mais nada de bom para oferecer para ninguém. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Tudo de bom que nós podemos praticar nessa terra é porque Deus colocou no nosso coração. Quando a gente pede a Deus misericórdia, as misericórdias de Deus são eternas e passam de geração em geração. Essa é a maior riqueza que Deus dá para nós, é o perdão. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós tenhamos esse propósito de vida, aceitar Jesus como nosso Salvador, o único que pode nos dar uma vida eterna. E Jesus está voltando. Acredite, Jesus está voltando. Não perca tempo, entregue sua vida para Cristo. Amém?